Nesta semana estudamos sobre o poder da ressurreição de Cristo. Quero considerar, para concluir o estudo desta semana, a vitória sobre a morte. O texto do apóstolo Paulo de 1 Coríntios 15, versos 54 e 55. Depois de explicar a natureza do corpo ressuscitado, na parte final do capítulo, Paulo proclama a vitória definitiva sobre a morte e a esperança que dela decorre. A expressão carne e sangue, no verso 50, refere-se à nossa atual e decadente condição humana. Não porque o nosso corpo seja ruim, mas porque precisa ser transformado. Essa transformação acontecerá na volta de Cristo, quando os crentes, tanto os mortos quanto os vivos, serão instantaneamente transformados. Paulo então usa uma metáfora do vestuário, declarando que precisamos estar vestidos para a eternidade. A ressurreição significa ser revestido de imortalidade, não apenas sobreviver à morte, mas ser plenamente restaurado em glória. Combinando citações parciais de Isaías 25:8 e Oséias 13:14, Paulo mostra que a morte foi tragada, não apenas ferida, mas completamente destruída pela ressurreição de Cristo. O aguilhão da morte é como o de uma abelha. Ele dói, mas Cristo remove o seu veneno. Veja o texto de Isaías 25:8. Aniquilará a morte para sempre. Enxugará Deus as lágrimas de todos os rostos e tirará de cima da terra a humilhação do seu povo, porque o Senhor disse. O texto de Oséias é semelhante. Eu os livrarei do sepulcro, eu os resgatarei da morte. Morte, onde está a sua praga? Sepulcro, onde está o seu poder de ferir? Não vejo razão para lamentação. Utilizando esses dois versos, o apóstolo Paulo escreveu: Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu poder de ferir, ou o teu aguilhão? Embora o tom de escárnio de Paulo diante da morte e sua afirmação de vitória estejam no tempo presente, a vitória final aguarda o retorno de Cristo, quando os que lhe pertencem serão ressuscitados. Em outras palavras, Paulo contempla a derrota da morte à luz do dia da ressurreição. Paulo explica que a lei revelou o pecado e, ao fazê-lo, mostrou que a humanidade estava condenada, dando assim ao pecado o seu poder. Sem Cristo, o pecado leva à morte e ao juízo. Com Cristo, o pecado é perdoado e a morte se torna inofensiva. A ressurreição não é apenas uma doutrina teológica, é um motivo de adoração, de esperança e de uma vida sem medo. Nossa lição apresenta no dia de sexta-feira, no estudo de sexta-feira, dois textos de Ellen White, relativos à ressurreição e à vida eterna. A divindade de Cristo é a certeza de vida eterna para aquele que crê. Aquele que crê em mim, disse Jesus, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? João 11, 25 e 26. Cristo estava olhando para o tempo da sua segunda vinda. Nesse momento, os justos mortos ressuscitarão incorruptíveis e os vivos serão transladados para o céu sem ver a morte. O milagre que Cristo estava prestes a realizar, ao ressuscitar Lázaro dos mortos, representaria a ressurreição de todos os justos. Ao ressuscitar Lázaro, o Senhor Jesus estava demonstrando que podia ressuscitar quem quisesse, que ele tinha o domínio sobre a morte. Veja agora a visão de Ellen White sobre a visão da volta do Senhor Jesus. Está no livro História da Redenção, na página 288 e 289. A terra ficou extremamente agitada quando a voz do Filho de Deus chamou os santos que dormiam o sono da morte. Eles responderam à chamada e saíram revestidos de gloriosa imortalidade, clamando: Tragada foi a morte pela vitória.
Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Então os santos vivos e os ressuscitados erguiam a voz em uma aclamação de vitória longa e arrebatadora. Aqueles corpos que haviam descido à sepultura levando os sinais da enfermidade e da morte surgiam com saúde e vigor imortais. Os santos vivos foram transformados em um momento, num abrir e fechar de olhos, e arrebatados com os ressuscitados. Juntos encontraram o Senhor nos ares. Veja que encontro, irmãos. Os justos mortos ressuscitados, os justos vivos transformados, todos eles agora um contingente, uma população enorme. A Bíblia diz como a areia do mar, que não dá para contar, se encontrando agora com o Senhor Jesus, aquele que possibilitou essa ressurreição e essa transformação. Que encontro glorioso! Amigos que a morte haviam separado foram reunidos para nunca mais se separarem. É para essa reunião, irmãos, que o Evangelho nos convida. Essa reunião de justos, ou melhor, de justificados pelo Senhor Jesus Cristo. Essa reunião que vai acontecer quando o Senhor Jesus voltar a essa terra. Quando todos aqueles que aceitaram o Senhor Jesus serão ressuscitados ou transformados. E vão se encontrar com o Senhor Jesus nos ares, para viver com Ele para sempre. Lá vão se encontrar os amigos, lá vão se encontrar os parentes, lá você vai encontrar seus pais, ou seu filho, aquele que você perdeu, você vai encontrar nessa reunião, para viver eternamente, eternamente feliz. O Senhor Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Essa abundância de vida, essa abundância de qualidade de vida e essa abundância de dias de vida, de anos de vida, de eternidade de vida que o Senhor Jesus quer dar para cada um de nós. Que Deus nos abençoe e que possamos ter entendido nesta semana o poder da ressurreição de Cristo e tributar ao Senhor Jesus toda a glória, toda a nossa gratidão, porque Ele tem o poder sobre a morte, Ele venceu a morte e dá para cada um de nós a possibilidade de também vencer a morte pelo seu sangue. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo estudo que tivemos essa lição, quando vimos sobre a importância da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Como vimos que sem a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, nada teria sentido, nada teria valor. Saber que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Senhor, é aquele que ressuscitou e que pode ressuscitar a cada um de nós, desde que o aceitemos como nosso Salvador pessoal. Nos abençoe para que possamos assim fazer, aceitar Jesus como nosso Senhor e sermos justificados pelo seu sacrifício. Por favor, abençoe cada um de nós, é o que peço em nome deste mesmo Senhor Jesus. Amém. Amanhã vamos nos encontrar novamente com os nossos irmãos na igreja. Vamos estar felizes com os nossos irmãos da igreja. Vamos encontrar o nosso professor da escola sabatina, os nossos parentes, vamos ter um almoço de sábado, atividades missionárias, vamos ter um culto de adoração e a escola sabatina. Na escola sabatina vamos recapitular a lição que temos estudado nessa semana. Deus abençoe a todos. Sábado é o dia da alegria. Portanto, seja feliz neste sábado, sabendo da importância, do poder da ressurreição do Senhor Jesus Cristo.